ela é técnica em enfermagem e ela também está cursando enfermagem superior. Atualmente ela está trabalhando como instrumentadora da cirurgia cardíaca, né, Adriele? Isso. E ela vai falar para a gente hoje um pouquinho sobre a cirurgia cardíaca e como que o técnico em enfermagem pode atuar na área de instrumentação cirúrgica e ela também é perfusionista, ela mexe com a circulação extracorpórea, que na nossa aula eu falei para vocês. Aí ela vai falar agora um pouquinho e as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem interromper e perguntar para ela. Ok. Pode Então, meninas, boa noite. Eu tenho formação técnica, né? Como a Adriana falou, desde 2005, então há 16 anos eu atuo como técnica em enfermagem e há 10 anos com uma cirurgia cardíaca, especificamente com uma cirurgia cardíaca. 6 anos como instrumentadora e há 4 anos em perfusão. Então, vamos falar um pouquinho da cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca, geralmente, ela é realizada quando a vida útil do paciente ela é maior com tratamento cirúrgico do que com tratamento clínico, né? O que é o tratamento clínico? É aquele tratamento medicamentoso, né? Que entra os anti. Acho que o áudio dela parou um pouquinho. Travou aí, ó. É, ela vai voltar. Oi, Adriana, eu acho que travou. Oi, tô te ouvindo. Tá. É, estamos te ouvindo. Então, né, existem 3 tipos para a realização da cirurgia cardíaca, que são as corretoras, né, que entra a revascularização do miocárdio, aliás, desculpa, as corretoras que entram a CIA, né, que é o fechamento do canal arterial, que geralmente são feitos mais em crianças, tá? Entra também as reconstrutoras, que é a revascularização do miocárdio, a CRVM, ou a conhecida ponte de Safena, né, que a gente conhece mais como ponte de Safena, que eu vou explicar melhor por que ponte de Safena. E também as plastias, né, plastia mitral, plastia tricúspide e plastia da válvula aórtica. O que são essas plastias? A gente mantém a própria prótese do paciente, né, a própria válvula do paciente e faz uma correção cirúrgica nela, né? E também entram as substitutivas, que são a troca valvar, você troca a válvula do paciente, e o transplante cardíaco, ok? Eu vou estar falando mais sobre a CRVM porque é a que a gente mais conhece, né? O que é a CRVM em si? Ela é uma revascularização do miocárdio. É você revascularizar uma artéria, né, que ela está fechada ou parcialmente fechada dentro do coração. A gente pega uma veia, a veia da perna chamada veia safena, tá? Safena magna, né? Muita gente. Não sei se vocês já fizeram aula de. Já, Adriana? Anatomia já. Anatomia, né? Então, Já, eu, a veia primeira safena aula. magna da perna, tá? E fazemos o implante da aorta para a artéria fechada em si. Tem as 3 artérias que são as predominantes do coração,
que são a antecedente anterior, que a gente chama ela de DA, tem a coronária direita e a coronária esquerda. Quando uma dessas artérias sofre algum tipo de lesão que não dá para ser tratada por angioplastia, então indica-se a CRVM. Gente, até aqui vocês estão conseguindo absorver um pouquinho? Ok. Ok. Então, quando não dá para fazer, né, uma angioplastia, entra com a CRVM. Sempre levando em consideração fatores, idade, tá, do paciente, comorbidades, tá, diabetes. Lógico que todo paciente que vai para CRVM, ele é hipertenso. Ou ele é e não sabia antes que era, por isso que não existiu tratamento medicamentoso, tá? Ele descobre geralmente, tem pacientes que descobrem geralmente que são hipertensos quando chegam no hospital infartando. Ah, doutor, mas eu não sabia que eu era hipertenso, tá? Então, a gente tem que sempre olhar esses fatores. Hipertensão, diabetes, o sistema renal do paciente, tá? Dialítico crônico ou agudo, tá bom? Então, vamos lá. A enfermagem é muito importante nesse primeiro momento com o paciente, porque a enfermagem vai estar ali de frente quando o paciente chega no hospital com o IAM, né? A equipe de enfermagem que vai detectar alguns sinais e sintomas, porque é o primeiro contato do paciente com a enfermagem, seja com o enfermeiro na triagem ou com o técnico de enfermagem, tá ok? Então, o paciente, às vezes, ele pode chegar no posto de saúde, quem vai atendê-lo prontamente em primeiro lugar ali, ou é o técnico ou é o enfermeiro. No posto de saúde, mais o técnico do que o enfermeiro, tá, gente? Então, nós temos que sempre estar ligado a alguns sinais e sintomas. Primeiramente, ver, né, perceber se o paciente está com um certo desconforto, que ele fala que ele está com a queimação no estômago, tá? Ele vai queixar de uma dor forte, como se tivesse algo pressionando o peito. Vai ter tipo uma dormência irradiando para o braço, tá? E também vai apresentar sudorese, dispneia, tá? Então, esse é o nosso primeiro contato com o paciente em IAM. Automaticamente, a primeira coisa que a gente faz é atentar a esses sinais e sintomas, oferecer os cuidados e já chamar o médico ou o enfermeiro responsável, tá? Porque aí o médico entra com a prescrição. Primeiro, com medicamentoso, depois os exames laboratoriais, que é para fazer a curva enzimática, tá bom? E em sequência, se essa curva enzimática, o que é essa curva enzimática? Vai testar as enzimas do paciente, troponina, CK total, tá? E a CK. Então, testando em 12 horas essa curva enzimática, se o paciente prevalecer com essa curva alterada, o que é essa alteração? Elevação, tá, dos números. Automaticamente esse paciente vai para vai para fazer o cateterismo, tá? Que é o exame que detecta
se ele está com alguma lesão grave em uma dessas coronárias que eu falei anteriormente. A DA, a CD, que é a coronária direita, ou a coronária esquerda. E os ramos dessas coronárias, tá? Mas quando a gente fala assim, o infarto, o paciente está infartando, a gente tem que sempre estar lembrando dessas 3 coronárias. Claro que elas têm as ramificações, mas a gravidade maior, tá, encontra-se nessas coronárias. Feito esse exame, que é o cateterismo, o paciente tem sempre algumas opções. Ou ele vai para a internação para passar a fase aguda desse infarto, ou então ele vai imediatamente para a cirurgia cardíaca, dentro das condições do paciente, tá? Porque, como eu falei lá no início, a cirurgia cardíaca, ela só é realizada quando a probabilidade de vida útil maior com tratamento cirúrgico do que com tratamento clínico. Porque não adianta nada um paciente de 85 anos, cheio de lesões, tá? Porém, fator idade elevado, com outras comorbidades, que não vai aguentar a cirurgia. Tá? Então, isso tudo é definido com a família e com o paciente. Tá bom? A equipe de enfermagem, nesse período de internação, ela atua, eu costumo falar assim, que mais como psicólogo, né, do que em relação ao medicamento, em relação a levar para fazer os exames. Por quê? A família, ela abraça o técnico de enfermagem que já está ali no cotidiano, né? Que a família às vezes entende que, como nós técnicos já passamos por outros casos antes, então estamos aptos a dar um suporte emocional maior. É verdade. Entendeu? Eles apoiam na gente. Então, isso mesmo, eles apoiam nos técnicos de enfermagem. Então, assim, nós temos que estar muito preparados para isso, porque às vezes a gente forma e fala assim, não, eu só vou lá, vou dar o banho, vou fazer a medicação, vou levar o paciente para fazer um exame, né? Não, né? A gente está ali prontamente para, entre aspas, um apoio para a família. O apoio emocional é importantíssimo, eu falo isso. Isso é muito importante. Por quê? Existe uma família ansiosa e um paciente doente, né? Então, assim, é a visão holística que temos que ter, o paciente ao todo. A gente não está ali só para olhar a doença, não. O senhor João, ele vai fazer uma cirurgia cardíaca, então, assim, vamos manter só o protocolo do que está prescrito e o que devemos fazer. Porque não tem prescrição, não vamos encontrar em prescrição nenhuma apoio psicológico da enfermagem. Tá? Mas temos que estar preparados para isso. Então, agora eu vou entrar um pouquinho no pré-operatório, né? Que eu acho que eu já falei um pouco do pré-operatório, que é o apoio emocional à família. Importantíssimo. Estarmos... Oi? Importantíssimo essa parte. Isso. Estarmos atentos a qualquer mudança do paciente em relação a sinais vitais, tá? Isso é muito importante também, porque o paciente em pré-operatório para a cirurgia cardíaca tem algumas restrições que, se acontecer, devem ser imediatamente colocadas nas anotações de enfermagem, tá? Como se o paciente apresenta febre,
se o paciente não apresentar diurese durante esse período de internação. Isso é muito importante porque vocês vão entender quando eu falar o que acontece durante a cirurgia. Ficarmos atentos à punção do paciente, senão vai aparecer flebite, né? Porque o paciente ele não pode ir para a cirurgia com qualquer tipo de infecção, tá bom? Então, nós temos que sempre estarmos atentos a esses pequenos detalhes. E o que eu mais falo também é ler atentamente a prescrição do médico. Porque a prescrição do médico, principalmente o cirurgião cardíaco e o cardiologista que está acompanhando esse paciente, ele vai estar atento a detalhes que nós não estaremos, entendeu? Mas o nosso diferencial é estarmos atentos à prescrição do médico, porque depende do que ele passar ali, a gente vai saber o que está acontecendo de diferença com esse paciente. Exemplo mesmo, eu vou dar exemplo de um acontecimento semana retrasada, um paciente em pré-operatório para cirurgia cardíaca, e a gente descendo ali a rampa do hospital, uma técnica chegou e falou assim, Adriele, esse paciente está com Clexane na prescrição. Eu não dei. Aí eu falei assim, nossa, você está de parabéns. Porque eu sei, o médico sabe, o enfermeiro sabe, o técnico sabe, que quando o paciente vai para a cirurgia cardíaca, tira os antiplaquetários uma semana antes. Só que o Clexane fica, né? Porque não pode retirar todos. Então, o Clexane fica e é retirado 24 horas antes do procedimento. E essa técnica de enfermagem, ela teve essa noção. Então, assim, foi muito gratificante isso, principalmente para mim, em saber que, gente, meu fone está caindo toda hora, então vou ficar só com um, sem problema. Então, foi muito gratificante saber que o que temos passado, eles estão absorvendo. Porque às vezes a gente acha que prescrição médica é só algo que o enfermeiro tem que saber e o médico tem que saber. Não, nós temos que saber a prescrição médica na ponta da língua. Por quê? Nós que somos responsáveis em preparar a medicação, tá? E fazer tudo que o médico prescreveu. Porque às vezes a prescrição do médico não é somente o medicamento em si, mas tem o banho do paciente, você tem que pesar e medir o paciente, então tudo isso vai estar na prescrição do médico. E agora, graças a Deus, o enfermeiro também pode fazer isso, tá? Existe a prescrição. Se ela não tivesse prestado atenção, essa cirurgia teria sido suspensa. Suspensa. Então, realmente está aí de parabéns. É atenção, isso mesmo. O cuidado do paciente. Isso mesmo. Então, assim, nós temos que atentarmos muito a isso, ok? Então, geralmente, aqui em Valadares, as nossas cirurgias acontecem segunda e terça, né? Então, na segunda-feira, às 6h30, o paciente vai para o centro cirúrgico. Ele não vai puncionado, porque a punção é feita com um gel de calibre maior, né? Que é um gel com 14 ou 16. Às vezes a gente pede para não ficar com uma punção no andar, porque pode aparecer uma flebite e nós corremos de qualquer tipo de infecção, tá bom? Uhum. Então, o paciente chega dentro do centro cirúrgico mais ou menos às 6h30, é feita uma tricotomia, todo o corpo do paciente, que é feita pelo técnico em enfermagem também. Então, assim, nós dependemos muito da equipe de enfermagem, tá? Eu sempre falo isso para eles. Eles têm um papel fundamental. São eles fundamental. que ficam mais tempo com o paciente, são eles que vão prestar o cuidado maior, são eles que estão ali o tempo inteiro com o paciente. Isso mesmo. E eu falo que
com todo essa interação com o paciente, desde a primeira hora até a alta hospitalar, ela é muito importante porque o técnico que está ali sempre à frente. Então, assim, somos fundamentais para qualquer intervenção prescrita, tá? E nós temos autonomia para anotar e falar qualquer tipo de alteração que tiver com esses pacientes, tá, gente? É muito importante isso. A comunicação do técnico com o enfermeiro ou com o médico. Tirar dúvidas nunca é demais. Olha, doutor, eu estou vendo que o senhor está aqui. Hoje eu observei que seu paciente apresentou isso, isso e isso. Isso é muito importante. Então. Em dúvida, eu sempre falo isso para eles. Sempre, Isso mesmo. então. Isso. Então, dentro do centro cirúrgico é feita a tricotomia 2 horas antes do procedimento, tá? Porque o procedimento em si demora muito para começar. Quando o paciente é colocado dentro de sala, o circulante, né, que é o técnico de enfermagem também, sempre dentro de cirurgias de grande porte, que é a cirurgia cardíaca, ficam 2 circulantes dentro da sala, um para auxiliar o anestesista e outro para auxiliar a equipe cirúrgica. Primeiramente, a instrumentadora, tá? E quem está auxiliando o anestesista, o técnico que vai no auxílio do anestesista, ele sempre auxilia as outras funções, que é do catéter venoso central, tá? E da pressão, que é feita também, tá bom? Então, essas 2 funções é feita pelo médico e precisa do auxílio do técnico de enfermagem. Logo após essa função é feito a anestesia, que geralmente é feita anestesia geral, tá? Tem anestesista ainda que faz a RAC, tá? Mas tem anestesista que prefere somente na geral. Então, o técnico de enfermagem, que é o circulante da sala, tá ali para fazer essas funções, o auxílio, né, para anestesia e auxílio para instrumentação. Vou entrar agora um pouquinho na instrumentação cirúrgica. É uma mesa bem ampla de instrumental, tá? Tem instrumental básico, a instrumental mais delicados e instrumentais que não são utilizados em outras cirurgias, tá bom? São clamps, afastadores. Eu acho que a Adriana já mostrou uma mesa. Eu tirei uma foto, mandei, né? Aí eu acho que ela já mostrou a mesa. Assim, são 2 mesas cirúrgicas, porque tem bastante instrumental, tá? E eu acho muito importante o técnico ele aprofundar na instrumentação cirúrgica. Isso é muito rentável para o técnico de enfermagem, tá? É rentável que eu falo não só em questão financeira, tá, gente? Mas em questão de aprendizado, porque quando eu falo que quando eu comecei a fazer instrumentação, eu abri mais o meu leque de opções. Então, assim, eu aprendi mais a anatomia do paciente, eu aprendi mais que o médico, o instrumentador cirúrgico, ele acaba sendo a ponte entre o médico e o circulante da sala, tá? Porque o médico, ele te pede uma coisa e você automaticamente vai pedir para o circulante. Então, assim, o médico quase nunca fala diretamente com o circulante. Ele vai... e o melhor é que o tempo cirúrgico depende dessa instrumentação. E quanto menor for o tempo cirúrgico, melhor é para o paciente, tá? Então, tem alguma dúvida em relação à instrumentação cirúrgica que vocês queiram perguntar? Meninas e meninos, Ianca, Josi,
Jéssica, Lu, Cleonice, Márcia, Luciano, Grazi. Boa noite. Boa Sobre noite. o instrumental cirúrgico, é muito difícil de aprender, ou leva muito tempo para poder aprender todos os nomes, como entregar da forma correta. Tá. Oi, Anca, o que que acontece? Até hoje eu não sei o nome de todos os instrumentais, gente. Olha, eu tô há 10 anos com eles e até tem dia que eu não instrumento mais para eles, né? Mas eu tô ali em sala cirúrgica e eu tô à frente da instrumentadora que está hoje. Mas tem dia que eu olho assim e falo, meu Deus, como é que chama isso aqui mesmo? Mas assim, não é difícil. Por quê? Os médicos sempre eles vão pedir, e é uma sequência os instrumentais, né? Porque primeiro vem a incisão, né? Que é o bisturi, então isso costuma gravar rapidamente. Então, ele começa com a incisão, então você sempre sabe que a incisão entra a tesoura e o bisturi, aliás, o bisturi primeiro, depois a tesoura, e o bisturi frio. O bisturi é elétrico, desculpa, o frio é o outro. Aí depois tem o tempo da cirurgia, que são os instrumentais específicos, né? E depois vem a hemostasia, que é a revisão, se não tem sangramento, né? Que é sempre compressas e Kellys, se tiver, eles vão precisar disso. E depois aí o fechamento da cirurgia. Então, assim, o fechamento você sempre sabe que é com o fio mais o porta-agulha. Então, não é muito difícil aprender. É uma coisa assim que é com o tempo. Eu demorei tempo para aprender. Mas depois que eu fui pegando também, se tornou uma coisa assim natural, né? Porque você vai aprendendo o tempo da cirurgia. Primeiro, você tem que saber o que está sendo feito. Entendeu? Instrumento. Né? Isso, entendeu o Então, procedimento. Então, tudo assim, isso que você explicou aí é muito importante que o instrumentador isso. saiba o que está O acontecendo ali que para está você saber acontecendo? para que serve aquele instrumental e o que o médico está fazendo ali no paciente. Isso mesmo. Então, assim, você tem primeiro que observar. Então, para tudo você tem que estudar. Peraí, vai fazer uma cirurgia, uma mini cirurgia, um implante de marca-passo, que também entra em cirurgia cardíaca. Então, você tem que e usa um mínimo de instrumental. Se ele usa 4 pinças, assim, é muito. Mas você tem que saber o que está sendo feito. Então, você estudar antes a cirurgia, você vai entender sobre o instrumental, o que, que você vai entregar na hora. E assim, nós não temos bola de cristal e não existe a telepatia. Então, o médico ele sempre vai pedir. Ou ele vai pedir com gestos, né? Eles usam muito gestos, que você vai pegando com o tempo, O tempo você vai acostumando. entendeu? Ou Eu fui então ele instrumentadora vai falar. por 5 anos também, antes de fazer a Uhum. faculdade. Só que eu era da ortopedia. Eu acho mais difícil a ortopedia. Eu acho a cardíaca um pouco mais difícil do que a ortopedia. A ortopedia você vai mais ali no automático. É como você falou, à medida que você vai trabalhando, você vai pegando ali no automático, você já sabe o que vai Isso, precisar. O importante é isso mesmo você mesmo. entender o que está acontecendo na cirurgia, porque não adianta você só entregar o instrumental sem saber o que você está fazendo. Só tô ali para entregar o instrumental. Eu não sei o que o médico está fazendo Não, ali, eu não não sei é qual plano isso. que ele está agora. O importante é você entender o que está acontecendo na cirurgia. O instrumentador acaba que ele, com o tempo, ele vira um pouco cirurgião também, que ele acaba entendendo todos os planos e Isso tudo que está mesmo. acontecendo na cirurgia. Isso mesmo. E eu falo mais que o instrumentador, na verdade, ele é um auxiliar. Ele é um auxiliar Exatamente. cirúrgico, né? Então, assim, Exatamente. é muito importante o instrumentador na cirurgia, porque ele acaba se tornando um auxiliar. Auxiliar. Quando mesmo acontece algum problema dentro da equipe, algum cirurgião tem que sair um pouquinho, automaticamente o meu chefe ele já fala, olha, Adriele, escova e entra, né? Quando eu não estou na perfusão, quando eu tenho outro perfusionista, escova e entra para você me auxiliar. Então, assim, até isso é muito importante.
né? Então, assim, Automaticamente o instrumentador já assume essa posição. isso não é só instrumentar, tá, gente? Então, você não vai estar ali só para, eu não, vou chegar lá, vou entregar. Não. Você é um auxiliar cirúrgico, tá? Eu falo que temos que ter muito orgulho, apesar que não é uma profissão regulamentada, tá? Porque você sempre entra como técnico de enfermagem, não entra como instrumentador Não tem cirúrgico, conselho, né, de isso instrumentador. não tem conselho, então, mas é uma profissão muito importante, né? Às vezes eu falo assim que eles não entram, eles não fazem nada sem um auxiliar, Sem instrumentador, sem sem auxiliar. instrumentador, tá? Não tem como Não deve ser agir ali sozinho. Então, seja como circulante ou na instrumentação, somos peças fundamentais, tá? Tem mais alguma dúvida? Eu consegui te responder, Ianca? Sim, conseguiu sim. Obrigada. Nada. Então, vamos passar adiante para o início da cirurgia, tá? A nossa instrumentadora hoje, ela que faz tudo, o cirurgião ele só chega mesmo na hora da incisão. Ele só entra na hora da incisão. É ela que degerma o paciente, ela lava o paciente, tá? Isso é muito importante também, tá? Para evitar mediastinites, né? Que é um tipo de infecção, tá? E ela que joga os campos. Então, assim, não que seja função dela, mas é um aprendizado a mais. Então, ela sabe, né, a nossa instrumentadora hoje, ela sabe tudo em relação à cirurgia cardíaca, ela sabe todos os tempos da cirurgia cardíaca. Então, é ela que degerma, é ela que cobre o paciente com os campos, né, e ajeita a mesa. Então, o cirurgião só entra nesse momento, tá? E também é ela que joga os tubos para mim. Vou falar agora um Os pouquinho tubos é da circulação da circulação extracorpórea. extracorpórea, Entendi. tá? Vocês ficaram interessados na aula. A circulação extracorpórea é o que eu mais gosto no exato momento, mas eu ainda não sou a perfusionista titular, porque eu ainda não tenho meu título de perfusão, tá? Eu estou fazendo a SECs, né? As circulações extracorpóreas, que eu preciso para fazer minha prova de título, tá? Como eu ainda não formei em enfermagem, eu tenho que ter uma formação ou em biomedicina, ou em enfermagem, ou em fisioterapia, tá? Para poder obter esse título de especialista. Existe a pós-graduação também em circulação extracorpórea. Eu não quero fazer essa pós-graduação, porque eu acho que é um tempo que eu vou perder, que eu posso estar fazendo uma outra pós-graduação, né, dentro da cardiologia, e eu posso fazer minha prova de título sem obter essa pós, tá bom? Eles não cobram isso hoje. Até 5 anos atrás, o técnico de enfermagem, né, ele podia fazer essa prova e tirar o título, de tanto que o nosso perfusionista, o Laerte, ele é administrador, ele não é da área da saúde, assim, ele tem o curso técnico de enfermagem, mas como ele já é perfusionista há 20 anos, né, então antigamente podia fazer técnico de enfermagem e fazer a prova, que era bem mais fácil também, que não tinha que apresentar trabalhos, tá? Mas agora não pode mais, né? Estamos lutando para regulamentar também essa profissão, tá? Apesar de ter já muitas coisas específicas, tá? Para perfusionista, né? Nós temos o Congresso Nacional, que é acontecido junto com o Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardíaca, acontece sempre no mês de abril, tá? E que é muito importante também para perfusão, tá? Nessa época agora de Covid, a perfusão está em alta, porque, não sei se vocês já ouviram falar da ECMO, tá? É uma mini circulação extracorpórea, tá? É bem menor,
que ajuda muito no trato respiratório, tá bom? Então, vamos entrar agora na máquina de SEC. A circulação extracorpórea, como o nome já diz, extra é fora do coração. Para o cirurgião fazer a cirurgia, ele precisa que o coração e o pulmão estejam parados. Mas o corpo humano necessita da circulação corpórea, né? Ele não pode ficar sem a irrigação sanguínea e ele não pode ficar sem a troca de gases, né? Então, isso é feito por uma máquina, né? A máquina de SEC. Essa máquina, ela contém 3 partes, tá? Que é a parte dos aspiradores, que vem acoplada um filtro, né? Que vai fazer a troca gasosa, tá? Vai entrar o sangue venoso, tá? E vai devolver já com essa troca arterial, tá? Então, assim, a circulação, a gente recebe o sangue venoso, né? Então, coloca-se uma cânula na cava superior, tá, gente? E, se vocês tiveram anatomia, né? Mas se não souberem, vocês podem perguntar que eu explico, tá? A anatomia do coração todinha para vocês. Que é drenado esse sangue, vai para essa máquina, automaticamente ela faz essa perfusão e devolve o sangue oxigenado. Como é que eu sei que esse sangue está oxigenado? Eu tenho os gases ligados diretamente a ela, eu vejo a coloração do sangue, tá? Eu tenho que estar atenta a isso. Se eu estiver devolvendo um sangue mais escuro, eu não estou perfundindo e oxigenando bem o paciente, tá? Eu tenho que estar atenta à urina do paciente, que ele é sondado, então eu tenho que estar atenta à urina. Vocês lembram que eu falei lá no começo que no pré-operatório a gente tem que estar ligado se o paciente está urinando ou não, porque na hora da cirurgia eu vou precisar saber se o paciente está ou não com algum problema renal. Porque, às vezes, se eu não perfundir bem esse paciente, o primeiro que sofre é o rim. Ele vai falar, opa, peraí, vou parar aqui porque eu vou precisar dele mais tarde. Então, assim, o primeiro a fechar é o sistema renal, tá? Então, eu preciso muito ver se o paciente está urinando bem, como é que ele estava urinando antes da cirurgia. Então, por isso que eu preciso do balanço que é feito da urina do paciente pelo técnico de enfermagem. E pela revisão laboratorial também eu consigo ver se eu estou oxigenando bem o paciente, que é o mais importante, né? Que eu olho o pH do paciente, que eu olho a saturação do paciente, porque como o coração vai estar parado, ele vai estar isoelétrico, ele vai estar parado, o coração vai estar completamente parado, eu não vou ter os batimentos do coração, tá? Eu vou ter a pressão, que ela também, na parada, ela mantém, só que o paciente pode ficar hipertenso durante a cirurgia e hipotenso também, tá, gente? Mas ela sempre vai manter a média. Eu vou ter a pressão média do paciente. Tá? Eu não vou ter a sistólica e a diastólica. Eu vou ter a pressão média do paciente. Vai ser sempre a mesma, tá? Então, nesse contexto todo da circulação extracorpórea, a atenção à máquina, que é uma máquina e pode parar também, é muito grande, porque se a máquina parar, exemplo, acabou a energia, tudo é feito no rolete,
manual. Vou mostrar para vocês assim, ó, eu tenho que ficar girando uma manivela. Então, Ela não tem bateria? tem, mas a bateria pode acabar. Eu não sei quanto que vai durar minha SEC. Minha SEC pode Entendi. durar 60 minutos, como pode durar 120, né? Pode ser o dobro. Então, assim, se a bateria minha acaba, eu tenho que estar preparada para entrar no rolete. Infelizmente. Antigamente era feita somente no rolete. Antigamente não existia o biopump, né? Que é o meu, que eu falo que é tipo, não sei se vocês lembram, um brinquedinho que fica girando, que as crianças ficavam, que eles falam assim, é um anti-estresse. Eu não esqueci o nome agora, gente, desculpa. Mas a minha biopump geralmente é isso. O sangue, ele circula ali dentro, ele faz a pressão para o sangue ir mais forte, né, para todo o corpo, tá? Vocês entenderam bem o que é a circulação extracorpórea? Não vai sangue para o coração nem para o pulmão. É tudo feito nessa máquina. Eu tenho um reservatório, tá? Sanguíneo, que ele é de até 3.000 ml, tá? Mas eu sempre começo essa perfusão com soro, tá? Eu infundo, tem a infusão de 2.000 no paciente, tá bom? Então, acontece, enquanto eu tô ali na circulação extracorpórea, né? É feita as pontes de safena, ponte de mamária, a safena, né, é retirada da perna ou da coxa. Em pacientes diabéticos, por isso que é muito importante a anotação de enfermagem estar lá se o paciente é diabético. É claro que o médico sempre sabe, mas às vezes não é o cirurgião cardíaco que está acompanhando o paciente fora, é o cardiologista. O paciente cardíaco, ele vai atentar ao cateterismo, ao ecocardiograma do paciente, ao duplex de carótida, e às vezes ele esquece de atentar a diabetes, a hipertensão, a ureia, a creatinina, que são os exames para ver como é que está a função renal. Então, é muito importante a anotação da enfermagem, né? Paciente é diabético, quanto que estava a glicemia no dia, porque se tiver maior do que 150, a cirurgia é cancelada pelo risco de infecção no pós-cirúrgico, tá? Tem anestesista que às vezes entra com a insulina em bomba, mas tem anestesista que prefere suspender para fazer para regularizar, tá bom? Então, por isso que é importante a anotação da enfermagem. Se o paciente tiver diabetes, tira a veia safena da perna, tá? E vocês podem perguntar assim, gente, mas depois não vai atrapalhar a circulação? Não, não vai atrapalhar, tá, gente? E ultimamente, de uns 4 anos para cá, tira-se muito a artéria radial, né? Há estudos que mostram que ela é mais eficaz em certas artérias, né? Ligar uma artéria à outra, do que a veia safena, tá? Em questão de durabilidade, né? Porque a cirurgia de coronária, ela, às vezes, uma ponte pode ser fechada, o vaso, ele pode fechar, tá bom? A safena tem uma durabilidade menor, né? Do que Isso, a artéria. do que a artéria. Só que tem alguns cuidados que o cirurgião tem, que é, infelizmente, a competição de fluxo. Porque como a artéria é mais espessa, é mais grossa, né, do que a veia, então ela irriga mais do que a veia safena. Então, uma artéria do coração que é fina, de fino calibre, ela não pode receber uma artéria radial. Que é mais grossa. Isso, porque senão vai irrigar mais do que devido e, infelizmente, o paciente há uma competição de fluxo que o coração não suporta. O coração, ele é muito melindroso, tá? O coração, realmente, ele é muito delicado. Então, e é reclamão. Quando uma coisa não está agradando, ele... Ele logo apita, ele logo dá o Isso sinal. mesmo, ele logo dá o sinal, tá?
Então, é feito também essa da artéria radial, da veia safena e da artéria mamária, que geralmente é feita a ponte na descendente anterior, tá? Que é a DA. Sempre a mamária é utilizada para descendente anterior. A mamária, gente, é uma artéria que a gente tem que irriga o externo, tá? Então, nós temos do lado direito e do lado esquerdo, tá bom? Então, se retirar do lado, que é o lado esquerdo que a gente mais retira, não tem problema nenhum. E ela também não é ligada na aorta, tá? Então, feito a cirurgia, temos a saída de SEC, que é também um grande momento da cirurgia, porque do mesmo jeito que o perfusionista faz o coração parar de bater com o uso de drogas, tá? Que é uma solução preparada, também temos que fazer o coração voltar a bater, tá? Esse é um momento tenso. Muito tenso, tá? Muito tenso. Tanto quanto parar, fazer o coração parar de bater com a solução de potássio. Não sei se vocês já ouviram falar muito naquela cadeira da morte, corredor da morte, cadeira elétrica, né? Isso. Então, o que faz o coração parar de bater é o potássio, tá? Então, o potássio em grande quantidade, ele causa morte súbita, tá? A pessoa nem sente, tá bom? Então, é uma solução não só de potássio, assim, mas tem outras coisas que a gente coloca também, tá? Que eu não vou falar aqui agora, eu não vou ensinar para vocês a receita. Não ensine, por favor. Mas quando a gente precisa que o coração volte a bater, é feito o gluconato de cálcio, que é outro medicamento também, tá bom? Então, o médico, ele tira o clamp, tá? Automaticamente, eu faço... Não, você não vai dar potássio pro seu marido, Coitada, Ianca. tá vendo? Mas não é só o potássio, eu não ensinei a receita toda. Então, mas eu também já pensei nisso, tá, Ianca? Mas não é só o potássio, não, tem mais coisas. Então, eu faço gluconato de cálcio nesse reservatório, tá? E automaticamente o coração volta a bater. Eu vou fazer um videozinho para vocês segunda-feira e vou mandar para a Adriana mostrar para vocês que interessante. Às vezes, o coração ele pode voltar a bater com uma fibrilação. Não sei se vocês já viram quando a gente faz uma gelatina e ela fica molinha, você balança ela assim, é o coração em fibrilação atrial, tá? Às vezes o coração ele volta a bater, mas ele volta a bater fazendo uma fibrilação atrial ou uma taquicardia ventricular, tá? Porque, como eu disse, o coração ele é cheio de manias. Se ele não está agradando de alguma coisa, logo ele reclama. E ele mostra tudo direitinho. Então, entra com choque. Né? Não sei, vocês... Eu já vi muito Grey's Anatomy, não sei se alguém aqui também já viu. Então, chocando o paciente. Vai direto com a pá dentro do coração. Tá? E, assim, não entra com 200 joules, que 200 joules é para pá externa. A gente entra com um número menor, que é de 20 joules. Se o coração não volta a bater, faz xilocaína, tá? E depois vai aumentando o número de joules, até chegar a 50. A gente não faz mais do que isso, tá bom? E lembrando, alternando... gente, todo esse instrumental que a Adriele está falando aí, as pás, a xilocaína, tudo isso que vai administrando, quem está repassando para o cirurgião são vocês como instrumentador. Isso mesmo, ou o instrumentador ou o circulante, tá? Então, assim, de fora mesmo em relação à pá cirúrgica, o circulante está ali auxiliando o anestesista e a instrumentadora auxiliando o cirurgião com a pá, né? E o circulante fora em relação a ligar o DEA, tá bom? Que é o desfibrilador.
tá? Então, em tudo isso que eu falei, que eu contei um pouco da cirurgia em si, né, que ainda falta o pós-operatório, o técnico de enfermagem está ativo a todo momento, tá? Seja circulando, seja instrumentando, tá bom? O tempo inteiro, vocês não param. Não param. Então, vem o final da cirurgia, que é o curativo. Geralmente, quem faz o curativo é o instrumentador, tá? E os drenos? Isso. Mas também o circulante, às vezes, ele faz também, em certa cirurgia. Eu vou falar, Ian, calma que eu vou falar que isso é muito importante. Em si, faz também. Sempre lembrar da técnica. Gente, tudo que o professor e o que está escrito de técnica é isso mesmo. Seguir a técnica, você nunca erra. Ah, mas eu aprendi que é assim. Lembra da técnica, tá? Asepsia é tudo. Ok, meninas? Então, é feito o curativo, né? É feito o preparo do leito da UTI. O leito desce, tá? A cama da UTI desce. Passamos o paciente, tá? Lembrando que o paciente vai cheio de drenos, às vezes com drogas em bomba, e tudo isso é função do técnico que está circulando a sala. Lembrar, para subir com o paciente, para transportar o paciente, tudo, sonda, as bombas, tem que Acesso ter um olhar fetal. crítico. Isso. Os drenos têm que estar fechados, tanto das sondas, né, a sonda urinária, quanto os drenos de mediastino e tórax, tá bom? Porque o paciente da cirurgia cardíaca, ele sai com dreno de mediastino e tórax, porque ele corre o risco de sangramento. Para que não tenha tamponamento cardíaco, né, esse paciente, ele vai com dreno, tá bom? E no pós-operatório eu vou explicar para vocês como o técnico de enfermagem, ele tem que manusear esses Ai, não, você vai drenos. adorar a vida de instrumentador. É ótimo. É, É então, melhor que sobe a vida com... de plantão. Um pouquinho. Eu sinto Então, falta. então assim, sobe para UTI, já tem uma equipe aguardando, tá? O circulante, ele passa o paciente para o outro técnico, tá? Que vai ficar responsável pelo box do paciente, né? Então, a partir do momento que o circulante já passa todo o ocorrido durante a cirurgia para o técnico de enfermagem da UTI, então vira responsabilidade do técnico. O único responsável ainda pelo paciente de todos é o médico, tá? O cirurgião. A instrumentação acabou ali de instrumentar, vai ter o cuidado com o instrumental, tá? Se o instrumental for da casa, quem lava é o CNE, tá? Mas se for do cirurgião, quem lava é o instrumentador. Quem lava e prepara o instrumental é o instrumentador. Aí tá a parte chata da instrumentação, que eu vou voltar depois que eu terminar de falar do pós. Então, é feito a passagem do plantão, o técnico da UTI já lava, né, a pia, né, que é a pressão, já verifica os drenos, abre os drenos, já faz o selo d'água. O selo d'água é colocar 500 ml de soro dentro do dreno, tá? Do recipiente do dreno, para ele começar a fazer a quantitativa, né? De quanto o Lembra, paciente gente, está aquele dreno que eu drenando. mostrei para vocês na aula? Um que fica na imagem, ele estava até no chão, que eu coloquei de propósito no slide para vocês verem. É aquele dreno de selo d'água que ela está falando. Eu coloquei uma imagem para eles no chão de propósito para eles poderem diferenciar dos Sim. outros drenos. Sim.
Então temos que ter bastante cuidado com esse dreno, porque o paciente, ele geralmente, quando como ele vai entubado, se ele acordar muito agitado e ele não tiver contido no leito, a primeira coisa que ele faz é puxar o tubo e puxar os drenos. Tá? Então, é muito traumático para o paciente isso. Tá bom? Então, temos que ter cuidado na hora que o paciente chegar na UTI de estar fazendo a mobilização correta, tá? Para que não machuque também o paciente. Ter cuidado com o dreno, ter cuidado com as drogas. Geralmente, um técnico fica responsável pelo aquele paciente diretamente ali, coloca uma cadeirinha na porta do box e fica ali a todo momento. Por quê? O paciente pode oscilar na pressão, o paciente pode ter uma parada, o paciente pode sangrar, o paciente pode ter um AVC. Então, o nosso olhar nesse momento tem que ser muito crítico, tá? Ok? Até aqui, ok, menino? Além que a Ianca já perguntou, mas alguma dúvida em relação a isso? Ok. É minha função, né? Em outros lugares, geralmente, o instrumentador perfusionista, às vezes, não fazem isso. Retirar esses drenos após não estar drenando mais. Dreno que não está drenando, tira fora, tá? Então, começa a desinvadir o paciente, retirada de dreno, retirada de acessos, para preparar o paciente para sair da UTI, tá? Tudo ok, o paciente saindo da UTI, vem os cuidados fora. Geralmente, o paciente fica de 2 a 3 dias dentro da UTI, aos cuidados da enfermagem, e mais 2 a 4 dias no quarto, né? Aos cuidados também da enfermagem e do cirurgião ou cardiologista, tá? Então, temos que estar, ele vai sem curativo depois, temos que estar sempre atento à incisão cirúrgica, se está sequinha, né? Se não está drenando nada, se não vai estar vermelhinha, os sinais flogísticos. A gente sempre tem que estar de olho nos sinais flogísticos e nas queixas também do paciente, tá? Quando o paciente vai para o quarto, entra mais a fisioterapia, né? Porque o padrão respiratório do paciente, ele é reduzido, tá? Então, a fisioterapia tem que entrar, né? Porque o pulmão, às vezes, pode estar colabado, às vezes, o paciente está sentindo muita dor, né? E fica muito dispineico. Então, temos que estar bem atentos a isso, porém, a fisioterapia entra bem nesse caso, ok? Até aqui tudo ok? Eu acho que eu falei demais, né, Adriana? Não, tá ótimo. Então, agora eu vou responder as perguntas aqui da Iana. Ianca, quer dizer. Ô, Ianca, o salário é o que eu brigo, gente. Eu venho brigando muito quanto a isso. Por quê? Falei para vocês a importância que temos, tá? Porém, tem técnicos de enfermagem que insistem em cobrar bem razoável. Uma cirurgia cardíaca, pelo SUS, o cirurgião recebe pouco. Tá? Estou falando de experiência. O cirurgião recebe pouco. Eu vou falar o pouco para você. Não vou falar o total, mas eu vou falar assim: o cirurgião ele recebe até R$ 2.000 para uma cirurgia cardíaca pelo SUS. O instrumentador deveria receber 10% desse procedimento. Mas, infelizmente, quando a gente vai cobrar esse valor, há técnicos, há instrumentadores que falam assim, não, eu faço por 100. Eu faço por 50. Entendeu? Então, é o que eu falo. Temos que nos valorizar. Porque vocês viram que não acontece nada. Não acontece nada dentro de uma sala cirúrgica sem a nossa presença. Entendeu? Então, assim, eu não posso,
Isso, eu não vou falar com você em relação ao meu salário, porque o meu salário é diferenciado porque eu não fico só na instrumentação. Eu, entre aspas, eles costumam até brincar, eu sou a chefe da equipe, né? Eu que organizo as cirurgias, tudo passa por mim Não, Ianca. antes. Deixa eu ver o que A que é, Ianca Ian. tá achando que vai receber só isso por mês. Não, é isso Ah, por tá, cirurgia. não, Ian, que isso é por cirurgia. Não, esses 10% é por procedimento, É por tá? procedimento. Então, se você tiver Isso, 2 procedimentos no dia, por exemplo, você vai receber uns 400. E se for isso particular, você vai mesmo. receber proporcional ao valor da Mas, cirurgia particular. isso mesmo, entendeu? Então, assim, o bom da cirurgia, de ser instrumentador, é que você tem mais tempo, você só vai ao hospital para instrumentar, você não tem que cumprir horário, né? Então, assim, o seu horário é o tempo da cirurgia. E pronto, você não tem responsabilidade com outras coisas, né? Só com seu instrumental antes e depois do procedimento, entendeu? Então, assim, é muito bom a instrumentação, tá? Agora, os contras. Se o cirurgião te ligar 1 hora da manhã falando que o paciente está sangrando, e aí? Você precisa ir, entendeu? Então, assim, tem que ter essa disponibilidade de horário. É. Às vezes Tem entra uma que estar cirurgia de disponível. É o urgência. sobreaviso, né? O paciente Isso. foi para o É o... cateterismo e precisou ir para uma cirurgia de urgência. Ele vai te ligar e você vai ter que ir. Já aconteceu isso Entendeu? várias vezes comigo. Pois é. Na Então, ortopedia, né? assim, Valadares. isso acontece muito. Não, ô Jéssica, pode fazer seu horário sim, tá? Dependendo para que você vai instrumentar. Porque se o médico marca cirurgia 7 horas da manhã, você tem que estar lá às 6h30. Porque você é a primeira a chegar. Porque a sua mesa e o seu instrumental tem que estar organizado na hora que o paciente entra na sala. Né? O instrumentador, ele não vai abrir o material, né, que não é o instrumentador que abre, é o circulante da sala, enquanto o paciente não estiver na mesa cirúrgica, Então, você tá? tem que instrumentar Porque plástica, Jéssica. Você não quer instrumentar final de semana, você tem que instrumentar plástica. tem que instrumentar plástica, é isso mesmo. Para Porque ver que sua não tem muita especialidade também. complicação, tá? Então, assim, você sempre vai ser a primeira a chegar, mas também vai ser a primeira a ir embora, né? Dependendo do tanto de material que você vai lavar, de instrumental. Outra coisa, abriu a caixa, mas eu só retirei uma pinça. Vai lavar a caixa toda, tá bom? Porque o instrumental, se ele não estiver bem preparado, o paciente corre risco de uma infecção, tá? Então, assim, Bastante se não mesmo. preparar sua caixa bem, né, infelizmente o paciente vai pagar por isso depois, tá? Então, assim, a instrumentação cirúrgica, eu falo que o curso técnico de enfermagem, ele abre vários leques, né? Tem a instrumentação, tem os cuidados em casa, você pode fazer diálise peritoneal no paciente domiciliar, você pode dar banho, você pode fazer curativo, entendeu? Escolher algo específico Que nem e sempre vai ser fazer, de área hospitalar, né? Se você não entendeu? quiser âmbito hospitalar, tem outros leques que você pode explorar Outros aí. leques, isso mesmo, para fazer. Eu escolhi instrumentação cirúrgica, eu gosto muito de circular, mas na época eu escolhi a instrumentação cirúrgica, aliás, eu fui escolhida, na verdade, né, há 10 anos atrás, porque eu trabalhava com administrativo no hospital, eu não trabalhava na área da assistência. Aí eu fui para a área de assistência e me escolheram para ser instrumentadora dessa equipe, a qual estou até hoje, né?
Então, assim, se você pegar um bom cirurgião, se você pegar o jeito do cirurgião, automaticamente você não sai mais. E você pode colocar o seu preço, né? Porque uma pessoa que trabalha bem, ela pode colocar o preço sem medo, entendeu? Se a pessoa Acaba que virar e assim, falar não, assim, não vai querer ficar sem você, porque ele já está acostumado com o seu isso, jeito, com a isso, sua competência, de isso, como você conduz. Você tem o isso instrumentador acaba que mesmo. ele olha muita coisa que não é tanto da competência dele. Eu, quando eu instrumentava, por exemplo, eu olhava exame, olhava se o paciente tinha reserva de sangue, que nem é tanto Isso da mesmo, competência do instrumentador. mas tudo isso é o que eu faço hoje, tá? Eu não entro mais em campo cirúrgico, porque eu estava ficando muito atarefada, então eu pedi para colocar uma instrumentadora na equipe, uma outra instrumentadora, porque eu estava sobrecarregada na equipe, né? Então eles falaram, não, então vamos, você pode treinar outra instrumentadora e você fica de fora olhando o paciente no pós, que eu já olhava também, mas estava ficando cansativo para mim, É, entendeu? Então, assim, eu aconselho, né, que quem tiver jeito para centro cirúrgico, que faça sim a instrumentação cirúrgica, tá? é um Porque curso muito. muito bom e tem, assim, N, N cirurgias, né? Não é só a cardíaca, mas tem a ortopedia, tem a plástica, tem o torrino. Tem Então, assim, oftalmo, Josi. A Josiane oftalmo, trabalha com oftalmo. Tem pois oftalmo, tem é, tem zero. oftalmo. Então, assim, tem N cirurgias e que precisam da instrumentação cirúrgica, ok? Mais dúvidas? Dúvidas, galerinha? Acho que não. Ficaram calados agora. Não. Ianca, dúvida, É a Ianca que mais fala. né? Jéssica. A Ianca, a Jéssica Jéssica que mais fala. também, O Luciano também. Mas o Luciano saiu. Deve ter ido olhar o menino dele. A Josi, a, já até olhei o a curso de Jus. instrumentação. Isso aí, Josi. Muito bem. Hoje, hoje eu não sei onde que faz aqui em Valadares. Então, tinha uma escola que tinha. O ETI está olhando a possibilidade. Já até conversaram comigo sobre isso. Mas isso vai Uhum. ser mais para segundo semestre. Vamos ver como é que vai ficar aí. Com Ah, isso de tá. pandemia, a gente tem. Quando eu fiz o meu curso de instrumentação, gente, há 16 anos atrás, a duração do curso foi de 6 meses, tá? Que é numa escola antiga que nem existe mais, era ali na Fadivale. Então, eu fiz o Pode meu ocorrer de curso faltar lá. algum material lá na hora da cirurgia? A Josiane está perguntando. Deixa eu ver. Nosso Deus, é o que mais acontece, gente. Por isso a importância de chegar cedo, saber a cirurgia em si, tá? Com a gente, assim, não acontece muito, não, porque a gente olha tudo antes, a gente já sabe e é rotina. A cirurgia acaba virando rotina, tá? E então, mas às vezes pode acontecer do instrumental quebrar. E Ou o acontecer alguma pessoal. intercorrência de precisar de algum Isso. outro material que não tem Se na sala. se o instrumental quebrar e for para a caixa quebrado, né? E a instrumentadora só vê no ato da cirurgia, aí é aquele desespero. Abre outra caixa, abre isso, abre aquilo. Ou aconteceu intercorrência. É uma cirurgia programada de coronária e vira uma cirurgia de troca valvar, mais troca valvar. Então, são instrumentais diferentes, caixas diferentes, né? Aí tem que ser aquela correria, entendeu? Então, assim, isso acontece sim, é o que eu falei. Temos que minimizar o tempo cirúrgico, tá? Então, minimizando o tempo cirúrgico, lembrar sempre que pode acontecer de tudo. Então, a nossa Prevenir. É o que instrumentadora, eu falo ela para já eles, é leva chegar isso. e olhar, pensar o que que eu vou precisar nessa cirurgia, tudo que eu posso Isso mesmo. precisar. Uhum. Mesmo que eu não, eu acho que essa cirurgia eu não vou precisar disso, mas se tiver uma intercorrência já está ali na sala. Isso, deixa na sala, porque o tempo é precioso. É precioso em qualquer ato cirúrgico.
tá? Mais ainda na cardíaca, porque o paciente está em circulação extracorpórea. E é um benfeitor para o paciente, porém com algumas restrições. Então, quanto menor o tempo do paciente exposto, melhor é para o paciente. E isso, a instrumentação, ela participa diretamente, principalmente com o instrumental e com alguns materiais que precisa na sala. Então, Ianca, é muito gratificante. Deu certo, entendeu? É o mesmo sentimento que, se você não entrar como instrumentadora, quando o paciente recebe alta do paciente melhorado, assim, eu fico emocionada, gente, porque, assim, é uma coisa, você entra em êxtase, entendeu? E uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu acho que eu não falei até então, ame o que faz. Você tem que fazer com amor, com muito amor, lembrando que o paciente, ele é a família de alguém, entendeu? Então, assim, para funcionar uma veia, namora a veia antes, sabe? Tenha todo cuidado com a asepsia, lembrando que poderia ali estar sua avó, sua tia, sua mãe. Sempre olhem isso. Olhem o paciente. Isso, coloca o coração em tudo que você está fazendo. Então, assim, na minha parte ali, é gratificante demais. Nossa, eu fico sempre emocionada, sabe? E aliviada. Ufa, voltou a bater. E quando o paciente vai de alta, melhorado, aí, é como se estivesse comendo 1001 chocolate. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Você contribuiu. É igual quando o paciente tem uma parada e você consegue fazer o paciente, mesmo que não seja em cirurgia, o paciente parou com você, você consegue ajudar ele a voltar ali, é a mesma sensação. Isso. É a mesma sensação. Né? E quando o paciente ele sai de uma parada sem déficit, então, Melhor né? ainda. Melhor ainda. Tá bom? Mais alguma Então, pergunta, tá dúvida, meninas? gente? Mais alguma pergunta para nossa convidada? Então tá bom, queria te agradecer muito, 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 muito obrigada. Nossa, foi excelente a sua participação com a gente. Não tenho nem o que falar para te agradecer toda essa experiência aí que você passou para eles. Acho que agora eles já têm uma visão extra, além da minha de instrumentação, de como é esse âmbito de instrumentação e como que é o âmbito de circulação extracorpórea aí também. Meninas, eu que agradeço, porque eu acho que quando a gente está passando, né, o que a gente sabe, eu acho que a gente está mais que aprendendo do que passando, tá? Então, assim, eu que agradeço e disponha, sempre que vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, quiserem saber de algo, tá? Vocês podem estar mandando mensagem, né, através da Adriana, que eu estou aqui disposta a compartilhar com vocês, tá bom? Porque quanto mais a gente compartilha o que a gente sabe, mais a gente aprende, né? O trabalho não é só meu, o trabalho é de uma equipe, né? E vocês, quando que vocês formam? Final do ano agora, se Deus Pois quiser. é. Então, assim, quando vocês formarem, vocês vão agregar a uma equipe, tá? Que o trabalho da enfermagem nunca é sozinho. Por mais que pareça, né? Porque, infelizmente, há muita disputa no campo, mas por mais que pareça, o trabalho é em equipe. É Tá isso bom? mesmo. Lembre-se sempre disso, que o trabalho é em equipe, é uma continuação. Vocês vão continuar o trabalho da enfermeira, a enfermeira está continuando o trabalho de um médico, tá? Mas visando sempre o paciente. O paciente que é o nosso alvo maior, tá? E lembrando da visão holística, o paciente em Como um todo. todo. Exatamente.
Muito Tá bom, obrigada, menina? viu, Driele, por ter Nada. dado esse tempinho aí pra gente, viu? Ok. Fica com Disponha. Deus. Muito obrigada. Amém. Tchau. Tchau. E aí, galerinha, o que vocês acharam? Conversem comigo agora. Gostaram? Deu para ter uma. Adilson, tá me ouvindo? Agora tô. Ah, Eu tava ouvindo. deu para você ouvir bem. Leonice, tá quietinha, Marcinha, Luciana, Grazi. A Grazi falou. Ah, que bom. Que bom que deu para vocês terem uma noção de como que é, como que funciona, do papel que é o papel do instrumentador, a importância que tem o instrumentador, se vocês decidirem fazer um curso depois, deu para vocês entenderem que o técnico de enfermagem, ele não é um técnico, o curso técnico, ele não tem uma visão só para hospital. Eu vou trabalhar só em hospital. Tem vários leques que vocês podem seguir. Tem a área da instrumentação, como ela falou, e aí na área da instrumentação tem vários campos que vocês podem seguir. Como a Jéssica falou, eu não quero ficar final de semana. Pode pegar uma cirurgia plástica, por exemplo, que opera durante a semana, opera muito mais, você vai ganhar muito mais. A cirurgia plástica você vai ganhar mais porque opera muito mais, e as cirurgias geralmente são particulares. Pode pegar uma oftalmologia, pode pegar um otorrino, que também opera muito durante a semana e final de semana não opera. E tem outros campos aí que vocês podem pegar, posto de saúde, cuidados domiciliares. Então, deu para ter essa noção de que vocês formando, vocês não precisam pensar só em trabalhar em hospital. Tem outras áreas que vocês podem pensar em trabalhar. E formando, nós estamos aí, precisando. Até eu casar, eu estou em Valadares. Depois. Adriano, Oi. eu ia até perguntar para